Hoje vamos conversar sobre um livro que me impactou demais, do início ao fim. Fiquei assim eufórico, sem saber reagir com essa história tão poderosa. E que livro é esse, Christian? A Morte e a Donzela, de Ariel Dorfman. Que livro, gente. Vocês precisam conhecer essa história, porque é a história simplesmente de uma mulher que encontra, por acaso, seu algoz. Sim, algoz que torturou ela durante a ditadura chilena. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa história? Então, eu vou fazer esse vídeo basicamente em duas partes, né? Porque essa primeira parte é sem spoiler, e depois eu digo exatamente qual o momento em que eu vou falar um pouco de spoiler dessa história. Essa história tem basicamente três personagens. É uma peça, né? Primeiro tem um pós-fácil aqui bem interessante que o autor fez, né? Explicando um pouco sobre a construção da história. É tanto que ele disse que tinha começado a escrever como um romance, mas parece que as coisas ali não estavam se encaixando, não estavam ficando do jeito que ele queria, e aí transformou em uma peça e foi um sucesso, e, enfim, foi adaptado para o cinema pelo Roman Polanski, e também essa peça aí é uma das mais famosas no mundo, super encenado em diversos países. É podemos dizer que é uma história que é basicamente uma história entre aspas, assim, que pode ter acontecido com algumas pessoas vítimas de ditaduras. A gente extrapola um pouco para para outros países, né? Aqui basicamente a gente vai se ater, a gente vai se concentrar na ditadura chilena ali, Pinochet. A ditadura chilena, se eu não estou enganado, ela foi de 1973 a 1990. Então, aqui vai contar a história pós-ditadura. A história aqui tem basicamente três personagens. E os personagens Paulina Salas, Gerardo Escobar e o médico Roberto Miranda. E a história é bem simples, o plot é bem simples, mas os eventos, né, que vão acontecendo são eventos assim catastróficos, eventos esses que mexem muito com o leitor, e eu fiquei imaginando, caramba, isso encenado deve ser belíssimo, assim, a plateia ia ficar eufórica. A Morte da Donzela é um título bem interessante, né? Porque, enfim, eu não vou falar nessa parte, porque, enfim, eu vou só lendo para saber o que é esse título, né? Enfim, a história começa ali com o marido, né? O marido da Paulina, né? O Gerardo Escobar. Ele some, né? Ele sai, mas ele demora a chegar e ela fica ali agoniada. A gente já sente ali um clima de tensão, porque eu fiquei imaginando, ela foi vítima da ditadura. Então, quando imagina aí, alguém que é vítima da ditadura, tá com aqueles traumas, né? É difícil se desligar do passado. Isso, inclusive, é uma mensagem que o Ariel Dorfman traz de forma muito contundente aqui. Aí imagina aí, você vítima da ditadura, e a gente sabe muito bem que as ditaduras, de uma forma bem geral, elas pegavam as pessoas ali nas ruas, sequestravam algumas e sumiam, levavam, prendiam. Então ela fica com aquela tensão, porque como ela foi vítima desse momento, né, do país dela, então ela ficou já imaginando coisas, né? A gente já deduz isso, que ela começou a imaginar coisas, o marido sumiu e olha, ainda não chegou e tal. Não seria basicamente ciúmes, mas uma preocupação, porque aqueles traumas do passado, né? Um passado assim bastante obscuro. O marido dela chega e ela se acalma, né? E aí ele traz junto com ele um homem. E aí ela acha estranho, né? Ela fica ali ouvindo, ela já tá mais calma porque ele chegou. E aí ela começa a ouvir a história do porquê aquele homem tá ali junto com o marido. Eu não vou contar as circunstâncias em que o marido dela encontrou esse homem, enfim. Mas aí esse homem, ele soa familiar
para Paulina. A Paulina, diferentemente do Gerardo Escobar, ele não foi torturado durante a ditadura, mas a Paulina foi torturada, violentada, enfim. E aí ela reconhece a voz daquele homem, né? Desse suposto homem ali que chega com o Gerardo, que é o médico Roberto Miranda. E ela acha tudo muito familiar, enfim, vão dormir e no outro dia ela acorda e faz uma surpresa para esse médico. E é bem interessante porque ela acha, e a gente fica inclusive na dúvida, juntamente com ela, ou ela fica a priori na dúvida, mas aí depois ela fica com aquela certeza que de fato é. Aliás, a gente fica muito na dúvida ali com o Gerardo, né? Porque a Paulina acha que aquele médico seria o seu algoz, sim, que há décadas atrás, torturou ela. Então ela tenta bolar um plano ali para tentar tirar algumas informações dele, né? Eu não vou contar as circunstâncias dessas informações porque é spoiler, eu não queria que vocês que estragasse a leitura. Mas é bem interessante porque toda essa história ela traça coisas muito pertinentes. Primeiro, a questão dos direitos, né? A gente pode dizer ali dos direitos de defesa, né? Eu acho que isso é bem interessante porque aquela questão do contraditório, onde você tem o direito de defesa, porque ela meio que bola ali um júri dela. Segundo, uma coisa bem interessante é essa questão de não conseguir se desprender do passado. Isso é muito interessante porque eu acho que é muito difícil, né? Imagina aí, você sofreu bastante por tempos e tempos ali durante a ditadura, foi perseguida, foi maltratada e tudo isso, né, que a gente sabe como foi nos livros de história falam bastante desses tempos tão tenebrosos. Imagina aí, você passar por tudo isso e assim, ó, eu acho que é uma coisa que de fato não consegue sair da mente, né? Eu assim, me colocando na posição da Paulina, eu mesmo demoraria ou talvez nunca apagaria isso na minha mente e nunca talvez conseguiria se desprender do passado. Então conta essa história, eu acho que o Ariel Dorfman traz isso de forma muito brilhante, essa questão da dificuldade de se desprender do passado. Por outro lado, também tem outras coisas ali bem interessantes. O marido dela, né, o Gerardo, também a dificuldade dele acreditar naquilo, né? Então fica aquela imposição. E até porque o Gerardo, gente, ele pertence atualmente aqui no livro da comissão, tipo a comissão da verdade, que julgaria esses crimes, né, da ditadura. Então ele é membro da comissão. Aí imagina aí acontecer todo essa coisa estranha ali e sendo ele membro da comissão, então tem tudo isso, né? Enfim, é um livro avassalador, muito poderoso, que vai contar essa história que eu achei bem inusitada, bem bolada. Tem uma ali de tensão, de suspense. A gente não sabe se ela vai conseguir extrair as informações desse algoz que ela tanto quer, né? Que ela quer essas informações. Por outro lado, também a gente não sabe o que esse algoz vai fazer com ela. Outra coisa também, um outro ponto, a gente não sabe o que ela é capaz de fazer com esse homem. Então fica aquela tensão até ali no fim do livro pra gente tentar descobrir o que vai acontecer. É um livro brilhante, ali você consegue ler em uma sentada. Uma coisa bem interessante, tem um prefácio do Elie Wiesel, que é muito legal e eu gostei bastante. Ele é bem conhecido por esse livro, A Noite, que ele foi um dos sobreviventes do Holocausto e fala aqui sobre essa sua experiência ali no campo, né? Então ele vai trazer essa questão aqui da tortura, de como estar nessa situação, né? Então é bem interessante. Eu gostei bastante. Esse aqui é um livro da editora Carambaia, do selo Ilimitada. Bom, a partir desse ponto tem spoiler e aí é por sua conta, tá? Se você quiser, vamos lá ouvir.
Eu achei bem interessante esse livro, né? Como eu tinha falado na primeira parte, esse livro me trouxe muita. Assim, mexeu muito com o meu sentimento, sobretudo nessa questão da euforia, de socorro. O que que essa mulher vai fazer com esse homem? É bem interessante, não contém as circunstâncias do encontro, né, do marido dela com esse suposto algoz. Ele sai, né, e demora a voltar, e o que que acontece? O pneu dele fura, alguma coisa acontece na estrada, e ele fica assim, ele não tá com o step dele, não tem como trocar o pneu, e aí o quem tava passando ali, né, quem estava passando ali na estrada é o tal do Roberto Miranda, esse médico, o suposto algoz, e ele ajuda o Roberto Miranda. Parece ser um homem muito bom ali, então ele ajuda o Gerardo. Então ele traz o Gerardo para casa, e aí o Gerardo convida ele, diz: doutor, não quer ficar aqui? Já tá tarde, então fica aqui, amanhã de manhã você vai, minha mulher faz um café da manhã para você. E aí ele resolve ficar. Só que quando ele acorda ali já amarrado, porque ela acredita que ele sim é o algoz dela, ela acredita e ela quer que ele confesse, né? E aí ela diz que só vai liberar ele depois que ele confessar. E quando o Gerardo acorda e vê toda aquela situação, ele fica eufórico. O que que você tá fazendo, mulher? O que que você tá fazendo? Então, tem tudo isso, né? Ele fica desesperado, como eu disse lá na primeira parte. Ele faz parte do membro, ele é membro, né, dessa comissão da verdade ali e tudo. Então, ficaria feio para ele se caso acontecesse alguma coisa, inclusive incriminar uma pessoa inocente, né? Então, a gente não sabe de fato o que que a Paulina vai fazer com esse suposto algoz. Gente, é assim, é de uma adrenalina, é surreal. Você fica assim, eufórico, e aí fica aquela coisa, né? Você quer fazer o seu júri, quer fazer o seu julgamento, né? E, enfim, e aí o Gerardo fala constantemente: mulher, não é para fazer esse tipo de julgamento. Existem comissões para isso, existem tribunais para isso, existem diversas coisas para isso, para julgar essas pessoas, esses crimes. Mas ela não concorda, ela quer fazer o julgamento dela. Ela diz que não concorda, ela diz que não aceita ir num shopping, num lugar, num restaurante, e encontrar um homem desse, né? E aí, A Morte à Donzela é uma espécie de sinfonia, né, de uma música em que esse suposto algoz, que seria esse médico, toca, né, ele coloca ali para tocar durante as torturas, né? Inclusive ele disse que essa música seria para acalmar os ânimos, né? E aí isso me remeteu à Segunda Guerra Mundial. Durante, lá nos campos de concentração, diversos livros de história, livros de, inclusive, de literatura de testemunho, né, de pessoas que sobreviveram, relatam muito bem isso, que é aquela requinte de crueldade, né? No campo de concentração, se eu não estou enganado, de Auschwitz e Birkenau, quando eles iam matar alguém ali, fazer as atrocidades, eles colocavam para todo o campo ouvir uma sinfonia de Wagner. E, inclusive, gente, eu acho isso extremamente tenebroso, obscuro. Então, as pessoas sabiam que aquela música ali eles já associavam com a morte. E aqui não é diferente, né? Porque a morte e a donzela, essa espécie de música, eles já associavam a tortura. Então tem essa ligação, né? Então dá para fazer vários pontos aqui. As ditaduras, enfim, elas foram extremamente danosas. E a América Latina, sobretudo, a América Latina foi permeada de ditaduras, né? Tem ditaduras de assim, praticamente em quase todos teve ditadura em quase todos os países da América Latina, né? Inclusive no Brasil, que muitos até hoje ficam renegando isso, dizendo que não era, é só um evento, não sei o que, enfim. E cadê as pessoas, né, que sumiram? Enfim, e muitas pessoas também que sobreviveram a tudo isso. É um livro muito revelador, né, que mostra
esse lado obscuro da história mundial, né? Os algozes, os sofrimentos e toda essa perseguição durante a ditadura. É um livro, podemos dizer, muito atual, no sentido não dessa questão da tortura, mas no sentido de muitos, inclusive, políticos, né, estarem de alguma forma ovacionando e homenageando as ditaduras, né? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve, gente, porque isso aqui é muito bom. Eu vou trazer muito mais conteúdo desse tipo. E assim, eu fico embasbacado e muito surpreso pela quantidade de livros que a gente nem sabe que existia. Eu nem sabia da existência desse livro. E assim, eu achei formidável. Eu amei muitíssimo. Eu fiquei assim surpreso. Enfim, a literatura é isso. É um mundo infinito de possibilidades. E assim, a gente vai descobrindo cada dia um livro novo, uma história nova, e essa história avassaladora vocês não podem deixar de ler. É isso. Um cheiro pra vocês e até mais. Tchau.